Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Os Diários Esquecidos. A história que eu vou contar hoje é real. Aconteceu com um colega com o qual trabalhei em uma escola por uns 4 anos. Há na internet, inclusive, reportagens sobre essa casa. Eu prefiro não colocar aqui para não expor os atuais donos. Mas vamos ao relato. A cidade onde eu moro atualmente é peculiar, já que a maioria das pessoas que moram aqui não são realmente daqui. Cidade nova, sabe como é. Eu mesmo sou de outro estado, assim como o professor José, por chamá-lo assim, que foi quem me contou esse relato. Detalhe, essa história foi sendo contada por ele ao longo de vários dias, mais ou menos de outubro a dezembro de 2017. José dá aulas de física e é um simpático nordestino de uns 50 anos de idade. Sempre batíamos papo na sala dos professores sobre os mais diversos assuntos, até que ele viu a capa de um dos livros que eu estava lendo. Era Pandora, da Anne Rice. Livro de terror, capa um pouco assustadora. Ele me disse então que não lia livros assombrosos e que sequer assistia filmes de terror, pois havia ficado traumatizado após um evento de sua vida. Uma casa assombrada na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo ele, por volta de 1999, quando estava recém-casado com a sua agora ex-esposa Alice, esse não é o nome dela verdadeiro, resolveram se mudar para Vila Velha e tentar a vida na cidade natal dos seus sogros. A cidade não era muito grande naquela época e tinha algumas ofertas de emprego para professores na área de exatas, assim como ele. Logo que se mudaram, tentaram morar com os pais de Alice, mas não deu muito certo. Quem é casado sabe como pode ser difícil morar com os sogros. Assim, resolveram alugar uma casa só para os dois. Depois de muito procurar, encontraram um local perfeito. Um sobrado antigo que ficava na metade do caminho para o escritório de advocacia onde Alice trabalhava e a uns 3 quarteirões da escola onde José dava aulas. Parecia mentira, o local realmente era muito conveniente. A casa estava até bem conservada e se ele pudesse apontar um defeito, era só esse. Ela era muito grande para apenas 2 pessoas. Eu sei que isso parece um clichê de histórias de terror, mas depois souberam pelos vizinhos que quem conhecia a cidade não morava ali naquele local. Nos últimos 10 anos antes do meu amigo se mudar, só recém-chegados à cidade de Vila Velha moravam ali. Mas vamos à história. Logo que se mudaram, não conseguiram perceber nenhuma anormalidade. Viveram na mais completa paz por pelo menos 2 meses e logo tiveram que contratar uma empregada para ajudar Alice com o casarão. Vamos chamar a empregada de Luísa. Luísa era uma mulher de meia idade, gordinha e baixinha e com certa lentidão ao caminhar por causa de um problema no joelho. Esse detalhe é importante. Logo que começou a trabalhar com eles, a mulher vivia relatando a presença de vultos, arrepios, mas nada além disso. José me disse que nunca deu muita importância a assuntos sobrenaturais, pois tinha aquele estereótipo de gente incrédula, de exatas. E assim foram levando a sua vida, até que aconteceram os eventos a seguir. A partir de agora, vou contar o que aconteceu com Luísa, segundo palavras do próprio José. Uma tarde, enquanto passava roupas no andar de baixo, Luísa ouviu a campainha tocar. Foi até a porta e lá estava uma moça de uns 30 anos, cabelos cacheados, roupa verde, muito pálida. A moça trazia uma mala e perguntou se poderia mostrar os produtos de beleza que ela estava vendendo. Luísa disse que não tinha dinheiro, então a moça pediu, pelo menos, por um copo de água, pois já estava andando há muito tempo. A empregada convidou então a vendedora para entrar e deixou-a sentar-se no sofá, enquanto ia à cozinha buscar água. Quando Luísa voltou com o copo na mão, a moça havia simplesmente desaparecido, sem deixar rastros. Luísa ficou desesperada. Pensou que a moça de roupa verde era uma ladra e que havia enchido a mala com coisas de sua patroa e fugido. Começou a procurar rapidamente por todos os cantos da casa, até mesmo debaixo das camas, mas não encontrou nada.
Quando saiu pelo portão para tentar alcançar a vendedora, deparou-se com um fato macabro. O portão estava trancado e não havia a menor chance da vendedora ter pulado um muro de 2,5 metros de altura e com cacos de vidro, sem fazer um estardalhaço enorme. Luísa lembrou-se de que sempre trancava o portão, pois o local do sobrado era meio vazio durante o dia, portanto, propício para assaltos. Na mesma hora em que constatou que a moça de verde deveria ser uma visagem, Luísa começou a rezar e ficou se benzendo até a patroa chegar. Quando chegou em casa e ouviu a história, Alice não deu muita importância e disse que a moça deve ter saído pelo portão mesmo, enquanto Luísa estava distraída. Aproveitou a ocasião para adverti-la. Era melhor que a empregada tivesse mais cuidado com quem ela atendia ao portão, pois poderia ser alguém perigoso. Assim, ficou a recomendação: que abrisse a porta de casa somente a carteiros ou visitas oficiais da família. Luísa nunca mais trabalhou sozinha e todas as vezes que ia para a casa de José, levava junto seu filho de 13 anos. 2 dias depois, já à noite, José estava corrigindo provas no andar de baixo quando a campainha tocou. Ele ainda disse que ficou bravo, afinal, quem é que estava indo incomodar àquela hora? Quem é professor sabe que a gente às vezes vira às noites corrigindo provas e outros trabalhos escolares. Infelizmente, um processo cansativo e trabalhoso. Meio a contragosto, então, José foi ver quem era. Quando ele atendeu, uma senhora idosa disse que tinha ido ver a esposa dele, pois estava com muita saudade dela. A visita se identificou como sendo Josefa e pediu insistentemente para entrar e falar com Alice. José mal deixou a velhinha entrar e ela simplesmente invadiu a casa e foi andando para a área de serviço sem nem olhar para trás, como se conhecesse o local. Ele foi atrás dela incrédulo com a falta de bom senso, vai saber o que ela ia fazer, mas quando entrou naquele cômodo, nos fundos, estava tudo escuro. Não havia ninguém na área de serviço. Nessa hora, começou a gritar por Alice desesperadamente e disse que uma pessoa tinha entrado na casa e se escondido. Ela ficou assustada, mas ele explicou que era uma senhora, provavelmente com problemas mentais. Juntos procuraram pela tal Josefa por todas as partes, pelo quintal, mas não havia ninguém. José contou à esposa como era essa senhora e mesmo quando disse-lhe o nome, Alice jurou que não conhecia nenhuma Josefa. Ele ficou totalmente perplexo. Não queria se passar por doido, mas foi exatamente o que aconteceu, na cabeça dele, pelo menos. Nem voltou a corrigir as provas, pois começou a ter enxaqueca na mesma hora. Sentou-se na sala, fumou uns cigarros e pensou longamente que poderia ter tido um episódio de sonambulismo, sei lá. Aí, o sono chegou. Naquela noite, ele sonhou com a senhorinha misteriosa, a tal Josefa, fazendo bolos calmamente na cozinha daquela casa. No sonho, ele se viu como uma sombra escondido atrás da porta, ouvindo enquanto ela cantava umas músicas religiosas. Parecia muito triste. De repente, no mesmo sonho, a velhinha virou para trás, abriu a porta onde José estava e gritou pausadamente: "Eu estou vendo você." Na hora, ele acordou. No outro dia, Luísa, a empregada, que já andava muito medrosa, nem quis ouvir a história de José sobre aquela senhorinha, então resolveu cuidar dos afazeres, mas nem por isso o dia foi bom para ela. Foi então que ela disse que estava na área de serviço lavando roupas quando ouviu uma risada de criança. Normal, poderia ser o filho dela que agora levava a lição de casa para fazer no trabalho da mãe. Só que tinha um problema. O filho da Luísa estava na sala, e isso ela só foi saber depois. E os risos vinham de uma despensa de panelas e utensílios que ficava perto do jardim. Ela logo pensou que se o garoto estivesse fazendo arte ali, ele iria ver só. Ouviu a risadinha novamente, chamou por ele e, como não houve resposta, foi lá verificar.
Ela tinha explicado 1000 vezes para o filho que ele não poderia ficar andando pelo local porque os patrões poderiam achar ruim. Para pegá-lo, entre aspas, no pulo, Luísa escancarou a porta do cômodo de uma vez, já com o chinelo na mão. O susto maior para ela foi que não havia ninguém na despensa. Mas o pior não foi isso. Quando voltou ao tanque, disse que sentia um arrepio nas pernas, como se um inseto tivesse voado e grudado na sua calça. Ao olhar para baixo, para verificar, quase capotou de susto. Debaixo do tanque, viu uma senhora velhinha, de olhos arregalados, toda encolhida, com a mão estendida perto da perna de Luísa. Estava de dia, o local era claro e dava para ver perfeitamente todos os contornos da velha. O mais assustador disso tudo era ela que estava rindo como uma criança. Lembra que eu falei que a Luísa tinha um problema no joelho? Pois bem, nessa hora, ao ver essa entidade, ela correu tão rápido que chegou ao portão em poucos segundos. O susto foi tão grande que ela nunca mais pisou na casa e, quando foi receber pelos dias trabalhados, não passou do portão para dentro. José me disse que a coitada passou a tomar remédio controlado para dormir por um bom tempo depois disso. Diante da natureza absurda dos acontecimentos, José e Alice resolveram então pedir ajuda. Na igreja dos pais de Alice havia um padre italiano muito fervoroso, conhecido por todos da cidade. Vamos chamá-lo de Padre Antônio. Padre Antônio foi informado da situação do casal e prometeu ir até o local para benzê-lo. Naqueles dias, José já estava crédulo em todos os santos e até se tornou devoto de Nossa Senhora Aparecida. E é até hoje devoto por causa disso. Chegou o fim de semana e o padre foi até a casa do meu amigo. Quando chegou na porta, o padre disse que sentia um peso muito ruim nas costas, como se algo tivesse se sentado em cima dele. O peso era tanto que ele estava quase curvado, com muita dificuldade para respirar, quase se arrastando pelos cômodos. Pensou que estava com a pressão baixa. Mas apesar do peso e sensação ruins, Antônio benzeu todos os cômodos, jogou água benta e pediu para os moradores do local rezarem o Salmo 94 todos os dias antes de dormir. Inclusive, quem é religioso diz que esse salmo é muito poderoso e que não devemos usá-lo se não for uma situação bastante séria. Pois bem, o padre fez tudo o que devia fazer, seguido pelo casal, e quando estavam saindo, todos sentiam no ar um cheiro sobrenatural de erva cidreira e papel queimado pairando, além de alguns ruídos de madeira rangendo no andar de cima. Apesar de ser uma casa velha, nada poderia ter explicado aquilo. O padre foi embora e começou a sentir-se bem logo que se afastou do sobrado. E mais um tempo se passou. José disse que depois da ida do padre, a casa mudou completamente. 2 meses de pura alegria se sucederam, sem visões, pesadelos ou aparições. Eles tinham, inclusive, contratado outra empregada, que vamos chamar de Maria. Maria era bem mais jovem que Luísa e, por isso, acabava o serviço mais cedo. Os patrões não chegaram a comentar com a moça sobre os fenômenos sobrenaturais, pois eles haviam simplesmente parado. Até uma determinada tarde. Maria estava passando roupas na sala e assistindo novela quando ouviu um barulho na garagem. Ao se dirigir ao local, viu que havia um senhor muito elegante parado perto do portão. Ela perguntou o que ele queria e ele disse que queria ver a Alice, e Maria pediu para que ele voltasse depois, que a patroa estava trabalhando. Deu as costas e entrou. Quando atravessou a garagem e entrou pela porta, Maria viu, no topo da escada, o tal homem elegante. Seu rosto estava agora todo preto, como se estivesse manchado de graxa, e os punhos estavam cerrados. Enquanto Maria tentava entender o que estava enxergando, essa entidade pulou de cima da escada, caiu no hall e rastejou lentamente para de trás do sofá, como se fosse um lagarto. Pelo menos foi essa a descrição que ela deu. Depois, simplesmente sumiu.
Maria tinha a impressão de que ele não podia vê-la, e segundo a moça, aquilo foi absolutamente real e tão assustador que assim que conseguiu se recompor, pediu socorro à vizinha da frente, aos prantos, onde ficou até os patrões voltarem. Por mais que dependesse do salário para sustentar a família, Maria pediu demissão também e José precisou levá-la ao hospital para tomar calmante na veia, tamanho susto em ver aquela entidade. Diante de tantos acontecimentos sem explicação, José e Alice tentaram conhecer a história do casarão, perguntando aos vizinhos, sobretudo aquela senhora a quem Maria pediu socorro. Ela não sabia exatamente de qualquer morte violenta no lugar, só que aquela casa era uma das mais antigas do bairro. A dona da casa havia morrido há muito tempo, nos anos 80, e de causas naturais. Infelizmente, só foi encontrada dias depois. E houve uma enorme disputa judicial dos filhos pelo imóvel, a tal ponto que se tornaram inimigos. Um deles, o mais velho, havia sido assassinado em Vitória e muita gente jurava que foi a mando de um dos irmãos. Será que a tal velhinha era a antiga dona da casa? O problema maior é que tanto ela quanto o homem haviam entrado na casa chamando por Alice, o que tornava tudo muito mais macabro. Por mais que a casa fosse conveniente para ambos, resolveram então que aquele ali não era lugar para começar uma família. Pagaram a rescisão do contrato de aluguel e ficaram 3 dias num hotel até conseguirem alugar um pequeno apartamento no centro, onde nunca passaram por qualquer fenômeno paranormal. Anos depois, já separado, José me contou que estava lendo notícias sobre a cidade de Vila Velha e viu um especial turístico sobre casas e arquitetura da cidade. Qual não foi a surpresa dele ao ver, estampada na capa do site, a sua casa antiga. Na chamada, ele leu que aquele casarão, hoje inabitado, é conhecido como um dos locais mais assombrados de todo o Espírito Santo. Bom, essa foi a minha história. Vocês têm alguma teoria do que seria esse lugar? Conhecem histórias como essa? Por favor, me digam nos comentários. Eu adoro ler continhos de terror. Se quiserem, me sigam nas redes sociais. No Twitter é os_diários e Instagram é @osdiariosesquecidos. Obrigada e tchau, tchau.